Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamison da Silva, presente. Johnny Lima Tavares. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. Presente. José Leriano Rodrigues de Souza. Presente. Boa noite. Lucas Lopes Ribeiro. Presente. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Presente. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução 034/2007 sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Tem correspondência? Tem correspondência, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres colegas se passamos para a ordem do dia. Assim, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 064/2025, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 64/2025. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples nos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 96/2025 Projeto 96/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel através de desapropriação amigável e ou judicial de parte do imóvel registrado sobre a matrícula 1578-15783 e dá outras providências. Justificativa. A presente proposta observa-se que tratam de assunto de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação, constatando que não existe nenhum impedimento quanto às legalidades regimentais e constitucionais. Viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 30 de setembro de 2025. Assinam os vereadores Tânia Ferreira, presidente, PP, policial Christopher, primeiro secretário, PL, missionária Rose Pereira, segunda secretária, PSDB. Está em discussão o requerimento de número 064/2025, de autoria da mesa diretora. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 092/2025. Parecer 092/2025, Comissões Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Voto do relator. Conforme concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 96, de 23 de setembro de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opino de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Os vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, PSD, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 092. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 096/2025, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto foi lido na sessão anterior. Consulto, nobres vereadores, se é necessário fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei número 96/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade na primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 099/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 99/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a nominar lagradouros públicos, ruas, no loteamento Jardim Gustavo Teixeira, com os nomes que menciona e dá outras providências. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a nominar logradouros constantes do novo empreendimento imobiliário denominado Jardim Gustavo Teixeira, com os nomes abaixo mencionados, já aprovados em reunião realizada pela Comissão Municipal, criada pelo Decreto número 146/2025, publicado em 24 de setembro de 2025. Os nomes Adilson Dias Onça, Aparecido de Jesus France, Clodomiro Gonçalves Nogueira, Fábio Calasses da Silva, Jamil Siqueira, João Paulo Rodrigues da Mata, Joaquina Ramalho Santos, José Maria Marques Domingues, José Teixeira dos Santos, Leontina Coelho da Silva, Mairo Oliveira Taveira, Sebastião Sérgio Rodrigues da Silva e Mohamed Hussein Abdu e João Mariano da Silva. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, apraz-nos cumprimentá-los cordialmente, oportunidade em que encaminhamos para análise, apreciação e votação o projeto de lei em epígrafe, o qual tem como por objetivo nomear logradouros públicos a serem implementados em um novo empreendimento imobiliário denominado loteamento Jardim Gustavo Teixeira. Cumpre registrar que o nome de uma rua é muito importante, faz parte do chamado endereço, juntamente com bairro, CEP, número do imóvel e a cidade. Isso posto, requer autorização legislativa para efetivarmos as nomeações dos logradouros, requerendo desde já urgência especial no trato da matéria. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar os meus sinceros cumprimentos. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 002/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo número 2, concede licença ao prefeito municipal para se ausentar do território nacional e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar projeto de decreto legislativo número 02 para deliberação deste respeitável Poder Legislativo com matéria que concede licença ao prefeito municipal para se ausentar do território nacional e dá outras providências. Dirijo-me a vossas excelências para, na forma do artigo 75 caput e parágrafo único, inciso 2º, artigo 80, inciso 33 e o artigo 81, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo, solicitar a concessão de licença mediante decreto legislativo com o fito de autorizar o prefeito municipal a se ausentar do território nacional pelo período de 10 dias consecutivos, em virtude de missão oficial sem ônus para o cofre deste município. O SEBRAE, por meio do programa Cidade Empreendedora, nos convidou para participar de uma missão técnica internacional da Rota Bioceânica. A missão ocorrerá de 6 a 14 de outubro e inclui a participação no 7º Fórum Corredor Bioceânico de Capricórnio, que será realizado de 8 a 10 de outubro em São Salvador, na Argentina. Esta missão visa proporcionar uma experiência imersiva e aprofundada sobre a rota bioceânica, que terá um papel fundamental para o desenvolvimento de nosso município e estado. Para vivenciar a totalidade do trajeto, a viagem será realizada de forma terrestre, partindo de Porto Murtinho no dia 6 de outubro, retornando a Campo Grande no dia 14 de outubro via aérea. A missão está contemplada no contrato do programa Cidade Empreendedora, realizada em parceria com o governo do estado e vinculada ao eixo da liderança local e governança, sendo direcionada aos municípios que possuem maior convergência estratégica e estão em linha de frente do impacto direto do novo corredor logístico bioceânico. Envio a mensagem contando com a sempre inestimável e preciosa colaboração desta egrégia Casa de Leis para aprovação de tal proposta e solicito aos prestigiosos parlamentares a oportunidade de tramitação do projeto com urgência especial, pela proximidade da realização da viagem. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de formalizar o requerimento de urgência especial para esses dois itens, o 099 de 2025 e o decreto legislativo 002, considerando a urgência que já foi explicada aí nas razões, especialmente esse da ausência do território nacional do prefeito. A mesa acata seu pedido e coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Zeleriano com medida de urgência do projeto 099/2025 e o decreto legislativo de 002/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Suspendo a sessão por 15 minutos para que possa dar o parecer nos projetos.
Dá um grito lá, Luiz. Deixa. Parecer. Vamos começar, né? Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 093. Parecer número 093/2025, Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 099, de 30 de setembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a nominar logradouros públicos no loteamento Jardim Gustavo Teixeira, com os nomes que menciona e dá outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 099, de 30 de setembro de 2025. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. E Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 093. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Está em votação o projeto de lei de número 099/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 094. Parecer 094/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Decreto Legislativo número 002, de 29 de setembro de 2025, que concede licença ao prefeito municipal para se ausentar do território nacional e dá outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de Decreto Legislativo 02. Conclusão. Presentes os vereadores membros da comissão, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Os vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, e Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Está em discussão o parecer de número 094. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei decreto legislativo de 002/2025, de autoria do Executivo Municipal. Como ele já foi lido, eu coloco em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 101/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 101/2025 estabelece parceria na modalidade termo de fomento com a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores. Temos a honra de encaminhar o projeto de lei 101 para deliberação deste respeitável poder legislativo. O projeto de lei em perspectiva visa buscar autorização legislativa para transferência de recursos à organização da sociedade civil mencionada, que por sua vez exerce distinta e importante papel de entretenimento e estímulo cultural e esportivo. O evento consistirá na corrida temática alusiva ao Outubro Rosa, o evento esportivo do tipo corrida de rua, com o intuito de promover a prática de atividades físicas, conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama, assim como estimular o autocuidado e atenção à saúde da mulher. Servirá como ferramenta de divulgação de informações essenciais para a população, além de estar incentivando o turismo local com a participação de corredores de outras regiões, vindo a fortalecer a imagem da cidade com um destino saudável e esportivo. Em virtude do cronograma de trabalho fixado pela proximidade da realização do evento, solicito aos prestigiosos parlamentares a oportunidade de tramitação do projeto de lei com urgência simples, para que seja possível a alocação dos recursos em tempo hábil para a realização do referido evento. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar os meus sinceros cumprimentos. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos pareceres no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 089/2025. Parecer número 089, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 086, de 14 de agosto de 2025, que dispõe sobre a extinção do Fundo Municipal de Investimento Social, criado pela Lei Municipal número 658/2000, e autoriza o remanejamento dos recursos nos termos da Lei 4.320/1964, e dá outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 86, de 14 de agosto de 2025. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; e Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro, todos favorável ao parecer. Está em discussão o parecer de número 098/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 086/2025, de autoria do Executivo Municipal. Já é a segunda votação. Há necessidade de fazer a leitura novamente? Está em discussão o projeto de lei de número 086/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 091/2025. Parecer número 091/2025. Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Projeto de Lei número 89, de 19 de agosto de 2025, que institui o programa Tem Saída, destinada ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica familiar no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências, de autoria do vereador policial Christopher PL. Relator, Johnny Tavares. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 089. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Todos favoráveis ao parecer. Está em discussão o parecer de número 091/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 089/2025, de autoria do vereador policial Christopher PL. Já foi votada a primeira já teve a primeira votação. Há necessidade de fazer a leitura? Está em discussão o projeto de número 89. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 098/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Projeto de lei 098/2025 dispõe sobre a guarda responsável de cães, gatos e sobre prevenção de maus-tratos no município de Ribas do Rio Pardo, MS, e dá outras providências. O presente projeto tem como finalidade regulamentar no município de Ribas do Rio Pardo normas básicas de guarda responsável de cães e gatos, com ênfase na prevenção e repressão a maus-tratos, bem como na promoção da convivência harmônica entre animais e sociedade. É notório o aumento de casos de abandono e de situação de risco envolvendo animais em nosso município, especialmente diante do crescimento populacional recente. Tal realidade exige uma legislação municipal que estabeleça deveres claros aos tutores e permita ao poder público agir com rapidez e eficácia. A proposta não cria burocracias desnecessárias, mas define regras objetivas e de fácil cumprimento como garantir alimentação, água, abrigo e cuidados de saúde, proibir práticas de crueldade, abandono e negligência, regulamentar o uso de coleira, guia e focinheira quando necessário, obrigar o recolhimento de dejetos em espaços públicos. Além disso, prevê penalidades proporcionais cujo produto das multas será destinado integralmente à ação de bem-estar animal, revertendo o resultado em benefício da própria coletividade. A aprovação deste projeto de lei representará um avanço significativo na proteção animal, na conscientização social e na segurança pública, assegurando a Ribas do Rio Pardo um instrumento moderno, equilibrado e eficaz para lidar com essa questão de relevância crescente. Gabinete do vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 211/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP, e os demais vereadores desta Casa de Leis. Indicação 211/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando a realização de um estudo técnico detalhado para viabilizar a criação
da área de estacionamento adequado na Avenida Nelson Lírio, nas proximidades da Feira Livre. Justificativa: a Feira Livre, localizada na Avenida Nelson Lírio, desempenha um papel fundamental na economia da agricultura familiar local, proporcionando acesso aos produtos frescos e de qualidade para a população. No entanto, os moradores, frequentadores da feira e os feirantes têm relatado dificuldades significativas para estacionar seus veículos, o que tem resultado em uma queda considerável no fluxo de pessoas ao local. Essa situação prejudica tanto os consumidores quanto os feirantes, impactando negativamente na economia da agricultura familiar do município. A realização de um estudo técnico por parte da Secretaria de Infraestrutura poderá identificar soluções viáveis e seguras para a reorganização do espaço viário e a criação de vagas em ângulo, o uso de áreas substalizadas próximas até a implantação de bolsões de estacionamento respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade urbana. Dessa forma, solicitamos especial atenção a essa demanda com a elaboração de um projeto que atenda às necessidades da população, promovendo mais conforto e segurança e incentivando a participação na feira. Certos da sua sensibilidade e compromisso com o bem-estar da comunidade, agradecemos antecipadamente pela atenção e ficamos à disposição para colaborar com o que for necessário. Atenciosamente, os vereadores Tânia Ferreira, presidente, Sargento Ney, vice-presidente, Policial Christopher, primeiro secretário, Missionária Rose Pereira, segunda secretária, Anderson Arri, vereador, Johnny Tavares, vereador, Jaqueline Pereira Arimura, vereadora, Jeová do Banco, vereador, José Leriano, vereador, Lucas Lopes, vereador e Luci Duarte, vereadora. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 215 também, que é de minha autoria. Indicação 215/2025, a vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente à senhora Eliane Moura, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, solicitando a realização de uma reforma completa no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro Estoril. A presente indicação visa garantir melhores condições de atendimento e acolhimento para a população que utiliza os serviços do CRAS, promovendo mais conforto, segurança e bem-estar para os usuários. A reforma é essencial para garantir a dignidade e a qualidade de vida dos cidadãos que dependem desse serviço. A reforma completa do CRAS do Estoril deve incluir melhoria na infraestrutura física, adequação do espaço para atender às necessidades dos usuários, a instalação de equipamento e mobiliário adequados, a implementação de medidas de acessibilidade para garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, a reforma do CRAS também deve ser considerada a capacitação e treinamento dos profissionais que trabalham no local, para garantir que eles estejam preparados para atender às necessidades da população de forma eficaz e humanizada. Diante do exposto, solicito a atenção e o apoio da senhora Eliane Moura, secretária municipal de Assistência Social, para que essa importante demanda seja analisada e implementada, proporcionando à população do bairro Estoril um espaço de assistência social de qualidade, que atenda às suas necessidades e contribua para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Atenciosamente, Tânia Ferreira, presidente. Se tratando de indicações da presidente, coloco em discussão as indicações 215 e 211. Eu peço permissão para falar de uma indicação aqui de onde está a minha cadeira, a respeito da Feira Livre, a respeito do estacionamento. Coloquei o nome de todos os nobres para que seja mais reforçada essa indicação, porque acho que todos estão recebendo essa queixa, falta de estacionamento, está trazendo prejuízo, porque as pessoas deixam de parar para comprar por falta de um estacionamento.
Então, que isso seja revisto o mais rápido possível, que as pessoas consigam vir ali com seus produtos, vender, e as pessoas que vão ali também, os consumidores, que tenha como estacionar mais próximo da feira. Está muito difícil a situação ali. Eu moro bem próximo, sempre estou ali, vejo, e não está tendo condições de estacionar em lugar nenhum naquela região. Então, fica aqui meu pedido. Está todo o nome de todos os vereadores, tá? Que a gente possa se unir e pedir que seja resolvida essa situação. Tá? A outra indicação a respeito do CRAS do Estoril, estive lá e vi que quanto necessita de uma reforma. Então, também estou fazendo essa indicação, espero ser atendida. Senhora presidente, a palavra... acho que esqueci de microfone colocar o tá ali. Está lá? Tá. Tá. A palavra, por gentileza. Palavra com o vereador Zé Leriano. Hã? Pois é, o que aconteceu? Nosso microfone. Está piorando aqui, presidente. Vamos cuidar disso aqui. Senhora presidente, nobres pares, demais vereadores. Bom, eu confesso, senhora presidente, que eu estou muito incomodado de vir aqui na tribuna para a gente tratar de um assunto tão simples quanto essa questão do estacionamento na feira. As pessoas que estão ocupando os cargos hoje em determinados espaços da administração, eles precisam entender que o mundo não é só aquela sala com ar-condicionado onde eles estão sentados, né? Imaginar que o departamento de trânsito foi lá na feira, mudou toda uma estrutura que há anos atende a feira, sem, no mínimo, um diálogo, inclusive envolvendo a Câmara, porque nós precisamos ser envolvidos na hora das soluções e não só na hora de apagar fogo. Né? Assim como a senhora também, no sábado à noite, durante a feira, eu fui comunicado também via telefone, e, de fato, eu gostaria de registrar esse incômodo, essa insatisfação, por falta de sensibilidade de quem de respeito, porque nós precisamos tratar o trânsito da nossa cidade com muita responsabilidade. Eu sei também que todos os vereadores têm recebido pedidos para instalação de quebra-molas, e isso é outra coisa que nos deixa triste, porque eu ainda não sei, mas nós vamos descobrir, da onde que está vindo essa determinação. Por quê? Nós sabemos que o que está posto na mesa é que vai haver a instalação das lombofaixas nos lugares em toda a cidade. Só que eu quero saber se amanhã ou depois acontecer um acidente lá na Avenida Lisboa, na Sônia Aparecida dos Reis, na Rafael Silva dos Reis, nessas ruas do Estoril que viraram pistas de corridas, ali dentro do bairro Santo Antônio também, lugares com asfaltos novos. Se acontecer um acidente amanhã, eu quero saber se as famílias elas vão aceitar como justificativa que nós estamos fazendo licitação para instalar a lombofaixa para daqui 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Então, eu acho que nós estamos tentando zelar demais em alguns assuntos e esquecendo, na prática, ouvindo as pessoas. As nossas ações elas devem estar mais conectadas com as pessoas, com os anseios da sociedade, porque o que a gente ouve na rua é que as pessoas querem a instalação dos conhecidos como quebra-molas, né? Mas são ondulações transversais. O Código de Trânsito ele veda, só que ao mesmo tempo que ele proíbe, ele abre uma exceção para os casos que inclusive tem uma resolução do CONTRAN, que em havendo estudo técnico para o local e se vê que ali é necessária essa lombada, pode-se fazer dentro das medidas, dentro das especificações técnicas, conforme a regra da ABNT. Então, hoje, todas as vezes, e é bom que a população saiba, que algum vereador leva essa demanda em relação a quebra-molas, né? A gente ouve isso. Não vai instalar mais quebra-molas. Vai ser lombofaixa. Isso é bonito? É bonito. Né? É bacana? Só que isso demora, e hoje nós temos situações
urgentes para cuidar, né? E aproveitando que nós estamos falando de trânsito, tem havido aí alterações de sentido e de ruas, né, de sentido duplo para mão única, que a sinalização está péssima. E isso tem causado acidentes aqui mesmo na rua Cornélio Antônio Bunazar, hoje vindo para a Câmara, que é uma rua que se tornou mão única terça-feira passada, vários carros vindo na contramão. Nós não estamos vendo nada de orientação, não conseguiram colocar uma faixa sequer nessas ruas, e é preciso colocar faixa, porque as placas que colocaram são do tamanho de uma frigideira, né? Então, assim, estão querendo educar todo mundo de um dia para o outro com 4 placas. Então, eu espero, sinceramente, que essas pessoas de todos os departamentos comecem a ouvir, de fato, o que os vereadores têm levado, porque nós não estamos aqui para brincadeira, nós não fomos eleitos para ficar brincando de legisladores aqui, e eu, particularmente, eu sei da vontade de todo mundo, nós não vamos ficar aqui apenas como carimbadores. Nós queremos participar das decisões de tudo aquilo que impacta na vida da população. Era o que tinha, presidente. Obrigado. Está em votação as indicações 200... tem palavra. Presidente, em seu nome, cumprimento os novos presentes, população que nos assiste e a todos que estão aqui. Boa noite a todos. Bom, indicação relevante, e a gente, toda a sessão, alguém fala sobre quebra-mola, alguém fala sobre algo nesse sentido. E a resposta para a população estar sabendo que os requerimentos nossos que a gente faz perguntas aqui está sendo respondida numa página e que não está sendo clara para nós, para a gente poder levar as respostas até vocês. Então, essas perguntas, essas dúvidas, esse mesmo dia a gente teve um acidente no Santo André de uma rua que um vereador pediu quebra-mola lá. E teve um acidente naquele dia. E a família mandou e quer culpar nós. E a gente não pode ser culpado por algo que nós estamos cobrando aqui, todas as terças-feiras, né? Então, está ficando agravante, é próximo à escola, a gente está vendo a demanda dos alunos crescendo, a demanda das famílias na rua, a demanda da sociedade na rua. A gente precisa proteger nossos moradores na cidade. Então, a gente aguarda uma resposta mais clara, né? A gente já está aí mês 10 e a gente não colocou quebra-mola ainda nessa cidade. Então, a gente precisa agir, né, para a gente não ser responsabilizado lá na frente, porque nós estamos aqui para representar o povo, fiscalizar o executivo, né? Então, a gente precisa começar a se unir, todos nós aqui, falar uma única voz, e a gente receber essas demandas e cobrar, como o vereador José colocou aqui. A gente precisa que realmente as pessoas saiam das salas e vão até os locais, faz a investigação, faz o levantamento e vê que sim é possível colocar uma quebra-mola, ou pelo menos um redutor de velocidade, qualquer coisa, para a gente não passar porque a gente está passando. Todas as vezes a gente vem com pergunta, a gente tem que perder tempo em tribuna, que é coisas muito importantes para falar de quebra-mola, né? O José colocou muito colocado aqui. E a respeito do requerimento também da vereadora sobre a reforma do CRAS, todos os prédios que a gente está aguardando a reforma. E foi prometido que a reforma sairia este ano. A gente está aguardando a licitação. Houve algum problema na licitação, né? E a gente está aguardando porque a gente já cobrou troca de vidro, troca de janela, pintura, o básico. E não aconteceu ainda o básico. Então, a gente está aguardando. Tem prédios que estão insalubres. E a gente sempre vem falando de gestão passada, de gestão retrasada, e gestões. Só que agora a gente tem que ficar naquela gestão que nós estamos. Então, a gente pede socorro, a gente está pedindo mesmo apoio, né? A gente está aqui, tudo que o Executivo manda, a gente está apoiando, porque a gente quer que essa cidade continue crescendo, e a gente está vendo que está acontecendo, só que a gente precisa, algumas coisas são urgentes acontecer, né? Muita coisa boa está vindo, só que a gente precisa dessas necessidades básicas que aconteçam com mais urgência. Obrigado, presidente, somente. Continua a discussão, as indicações 211 e 215. Está em votação. Quem for contrário, se manifestem. Aprovadas por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 212/2025, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSDB. Indicação 212/2025. A vereadora que esta subscreve... PSD. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao secretário de Empreendedorismo, Luiz Antônio dos Reis,
com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito Robertson Luiz Moreira, que seja realizado um estudo técnico visando a implantação de um projeto Mandala, voltado para a agricultura familiar em nosso município. A agricultura familiar desempenha papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico local, promovendo a geração de renda e fortalecimento da economia e da segurança alimentar. O sistema Mandala, além de sustentável, otimiza o uso da terra e da água, diversifica a produção agrícola com criação de um galinheiro para aproveitar verduras não utilizadas, proporciona melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas. Diante disso, a implementação de um projeto modelo contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento rural sustentável e para o apoio aos pequenos produtores de nossa cidade. Gabinete da vereadora Lucy Duarte, PSD. Pode fazer a leitura da outra indicação? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 213/2025, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação 213/2025, a vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor José Renato Colles, com cópia ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira. Indico que seja realizado um estudo para implantação do projeto Aluno Nota 1000, com objetivo de incentivar o desempenho escolar, reconhecer os estudantes que se destacam em suas atividades acadêmicas e promover a valorização da educação no município. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a realização de um estudo para a implantação do projeto Aluno Nota 1000. O referido projeto visa estimular a dedicação e a disciplina e o comprometimento dos estudantes com suas atividades escolares, premiando e reconhecendo aqueles que se destacam pelo bom desempenho acadêmico, frequência, participação e comportamento exemplar. Diante da relevância do tema, com a atenção do poder público para que seja avaliada a viabilidade da implantação deste importante projeto em nosso município. Gabinete, vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em discussão as indicações da vereadora Lucy, de número 212 e 213. Está em votação as indicações. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 214, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Indicação 214/2025. O vereador que essa subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao digníssimo secretário de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, com cópia à digníssima gerente de área de trânsito, senhora Elisandra Carolina Godoy, que seja viabilizado o estudo técnico para implantação de redutor de velocidade no bairro Santo Antônio, entre as ruas Bárbara Vieiras de Menezes e Carmelita Garcia Nogueira e Aristide Bittencourt. A presente solicitação é de grande relevância, uma vez que no local existe um parquinho infantil, academia ao ar livre, espaço que concentram diariamente fluxo intenso de crianças, famílias e idosos. Trata-se, portanto, de uma medida preventiva e necessária para assegurar a qualidade de vida da comunidade local. Gabinete vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 214, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.